É muito importante nós entendermos o organograma da sua empresa. Então vale muito a pena você dedicar algumas horas para definir isso aqui. Normalmente as coisas, quando nós montamos uma empresa sem um planejamento, ou quando a empresa tem um crescimento, a gente não para avaliar o quanto é importante os setores da empresa. Então aqui agora nessa aula eu quero trazer para você esta importância e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar a partir de agora. Por quê? Imagina só, se você tem um sócio, é interessante que você define as atribuições, né, igual eu já falei em outro vídeo, as atribuições de cada um. E aí você divide a sua empresa em setores. O que o setor comercial é responsável? Setor comercial pode estar incluído nele o marketing, a entrega, as vendas. Então isso tudo tem a ver com as responsabilidades do comercial. Tá? Então quer dizer, você pode colocar essas atribuições em um coordenador aqui do comercial que vai estar alinhando as estratégias de vendas com o vendedor, analisando quais produtos são mais vendidos e criar estratégias de venda para poder promover mais ainda esses produtos, analisando quem são os principais clientes, qual que é o padrão de consumo desse seu consumidor. Então tudo isso são atribuições do comercial. E é importante que um dos sócios esteja ligado a isso. Por quê? Porque ele vai conseguir dar atenção, criar estratégias, cobrar, colocar métricas para que aquilo ali seja analisado de forma se está satisfatório ou se precisa ser desenvolvido. Tá? E aí, os setores que estão abaixo dessa coordenação comercial, é importante que seja alinhado isso. Se a gente fizer um link disso com constelação empresarial fala muito sobre seguir as regras, né? A hierarquia. Então esse sócio, se esse sócio for direto a uma pessoa do marketing e dependendo do nível da conversa e do que ele quiser mudar com aquela pessoa, ele tira a autonomia desse gerente comercial, desse gestor comercial. Ou pode ser um encarregado, né, de uma pessoa que está responsável pelo comercial. Então é interessante que exista esta ordem de baixo para cima e de cima para baixo, ou seja, o sócio procura o próximo líder para conversar sobre um colaborador e este colaborador procura o líder para tratar o que ele precisa de tratar. Aí sim, nesse ponto de organização, o empresário começa a ter a sensação que está trabalhando pouco e está tendo muito resultado. É o inverso do que a maioria dos empresários tem a sensação de trabalhar muito e ter pouco resultado. Por que ele passa a ter a sensação que ele está trabalhando pouco? Porque essa pessoa começa a assumir mais responsabilidades com essas outras. E essas outras abaixo começam a respeitar esse coordenador, porque esse sócio aqui entendeu a importância da hierarquia. E essa pessoa entendeu também a importância da hierarquia. O mesmo vai acontecer com todos os outros setores. Uma pessoa do financeiro, vamos supor, aqui seria o responsável pelo financeiro. Ele vai estar tratando com o sócio em questões administrativas, em problemas maiores que não está na alçada dele, da mesma forma que se tem uma pessoa responsável pelo recebimento da empresa, responsável pelos pagamentos, responsável aqui pela análise financeira da empresa, né? As análises podem ser do comercial, né? Pode ser do responsável pelo financeiro. De repente, esta parte está dentro da mesma pessoa. Bom, então, é importante seguir essa hierarquia. E também é importante a gente entender que a gente pode dividir pelo menos em 4 setores a empresa, né? A gente pode criar até outros. Por exemplo, comercial, né? Tudo que tratar de comercial, expansão de venda, análise do que vende mais, do que está vendendo menos, análise de cliente, tudo isso nós estamos falando de análises comerciais. Então é um setor comercial e a gente pode ter ali várias pessoas dentro daquele setor. Nós temos também a parte do financeiro, né, que envolve contas a pagar, contas a receber, as análises financeiras, né, então está tudo aqui dentro do setor financeiro. Nós temos outro braço que é o operacional. O que entra no operacional? Por exemplo, você tem uma moto, tem um carro, a manutenção da moto do carro, o controle dele. Você tem, por exemplo, um problema na água, um bebedouro dentro da empresa, problema na geladeira, problema na internet, na telefonia. Tudo são atribuições do operacional. Então, dentro do operacional pode estar o setor de manutenção, setor de controle de estoque, né? Esse setor onde que tem os controles da empresa, onde que tem a gestão ali da parte funcional da empresa. O que a empresa precisa de fazer
para ela estar funcionando, para fazer com que os outros setores funcionem. E daqui dá para a gente entender a importância de cada setor. Se o setor operacional, por exemplo, para, ou tem algum problema nele, alguém que está mal alinhado, vai impactar inclusive no comercial. Porque pode atrapalhar a gestão do estoque, pode atrapalhar o controle. Por exemplo, a internet. Se a internet parar e o operacional não resolver o problema da internet, tem muitas empresas que não conseguem fazer nada sem internet. Telefonia da mesma forma. Então são setores extremamente importantes e é interessante que quando a empresa não tem isso bem definido, qual que é a responsabilidade dos sócios e também dos setores, às vezes acontece que dá um problema, um acha que o outro já está resolvendo e não tem ninguém resolvendo aquela questão que é extremamente urgente, por exemplo, o caso da internet cair. E temos também um outro setor que a gente pode destacar bem, que é o de serviços. Então, uma empresa que presta serviços, presta serviço para clientes dentro da própria empresa, dentro da empresa do cliente, através de parceiros. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, na área de informática. A gente pode fazer um serviço no laboratório consertando o equipamento do cliente. A gente pode ir lá na empresa do cliente, consertar esse equipamento, colocar ele em rede. E às vezes nós precisamos de um eletricista para fazer um serviço em comum. Então nós temos um parceiro também que vai estar trabalhando ali naquele serviço. Então é a nossa empresa dentro da empresa do cliente com um parceiro junto. Isso tudo a gente atribui ao setor de serviços e que está atribuído a uns sócios. Agora, quando a empresa toma uma maturidade maior, o que ela costuma fazer é criar um gerente geral. Então vamos imaginar que aqui a gente tem um gerente, outro gerente, outro gerente, outro gerente. E quando vai ter uma reunião, é interessante que os sócios tenham reunião entre si, fazendo os alinhamentos do que a empresa espera entre si. E nós temos também as reuniões, a melhorada nisso aqui, nós temos as reuniões entre os sócios, para ter um alinhamento entre os sócios, as intenções, quais são os objetivos, para ver como estão andando os setores. E nós temos as reuniões dos sócios com cada gestor, um sócio com os gestores daqui, com os dois em conjunto, para poder alinhar todo o que acontece dentro da empresa. E quando a empresa toma uma maturidade maior, é normal de acontecer de contratar um líder, um gerente geral, e aí os sócios passam a conversar com esse líder e esse líder passa a conversar com todos os outros gerentes. E normalmente isso aqui faz uma grande diferença, mas para que tudo isso funcione, é muito importante, muito interessante e é um pilar que exista alinhamento entre sócios e liderança. Alinhamento de quê? De valores, de crenças. As crenças às vezes até compensa que essas crenças tenham um pouco de conflitos para que isso traga crescimento. Traga conflitos de personalidades para trazer conhecimento também, para trazer crescimento. Agora, conflitos de valores, aí com certeza terão problemas, tanto na sociedade quanto na liderança. Então, definir os valores é extremamente importante. Existem outros setores aqui, Eu vou citar aqui, por exemplo, a contabilidade é um setor e o RH é outro setor muito importante nas empresas. Mas o que acontece é o seguinte, se a gente tratar de empresas pequenas, a empresa não consegue ter dentro dela esses dois setores. Então, se a gente pegar uma empresa aí de abaixo de 20 funcionários, vai depender muito do faturamento também, do tanto que essa empresa movimenta financeiramente. Mas, normalmente, essas empresas pequenas têm dificuldade de manter dentro da empresa RH e, principalmente, a contabilidade não está dentro da empresa. Então, o que acontece? Nós terceirizamos, Então, nós temos setores da empresa que são terceirizados. Então, eu poderia falar que esses setores aqui, eles são terceirizados, O RH e a contabilidade. E alguém também tem que estar responsável. Um dos sócios tem que estar responsável por esses setores. Então, eu vou contratar alguém. Eu vou contratar uma empresa de RH para fazer essa contratação. Qual dos sócios vão procurar? Então pode ser que estabeleça que, se for da sua liderança, eu contrato. Se for da minha liderança, se for da minha liderança, eu contrato. Se for da sua, você contrata. Acredito que assim talvez seria mais fácil. Mas existem coisas do RH que são coisas de documentação, que são
as burocracias mensais, que pode ser atribuída por outro setor. Por exemplo, o financeiro às vezes pode absorver, a pessoa responsável pelo financeiro pode absorver essas tarefas, né, de comunicar com a contabilidade, as documentações dos funcionários. O interessante aqui é que a gente entenda que, se você hoje nunca parou para pensar sobre setores na sua empresa, imagina se hoje você começa a escrever, né, num papel. Eu até vou trazer essa sugestão para você através de um e-book, para você criar o seu organograma, né, o seu mapa mental aí da sua empresa, dos seus setores, para que você identifique. Não, aconteceu um problema hoje. Tá, qual setor eu poderia criar na minha empresa para resolver esse problema? Não precisa de você imaginar que seja uma pessoa contratada só para aquilo. Talvez não cabe financeiramente para isso. Mas aí você entende que aquilo pode ser criado um setor e pode ser que uma das pessoas da sua empresa assuma essa nova responsabilidade. Então, desta forma, você começa a mapear os problemas. E ainda fazendo um link, muitas empresas têm muitos problemas recorrentes. Ela tem um problema hoje, ela resolve, daqui 30 dias ou daqui 90 dias, sei lá, daqui 6 meses, ela volta a cometer os mesmos erros, os mesmos problemas. Então, empresa pequena ela tem dificuldade de criar novos processos e engessar esses processos. Na hora que olha, esses processos já se perderam. Em empresas grandes, essas atribuições são do RH. Geralmente o RH ele mapeia os problemas com os colaboradores, cria ali processos, né, os POPs, né, os processos operacionais e padrões de processos operacionais, ele cria esses processos e depois os colaboradores têm que seguir aqueles processos. Então, quando não tem RH, isso fica perdido na empresa. Então, é importante que, se você quiser ter uma maturidade na sua empresa, que você desenvolva, talvez parceria com algum RH que vai estar fazendo um serviço mais proativo dentro da sua empresa. Agora, para fazer um link ainda, fechando aí as responsabilidades dos sócios, né? Aqui nós estamos conversando de um treinamento, uma mentoria para empreendedores. E aí, se na sua empresa você não tem um RH, você não tem uma pessoa específica para desenvolver toda esta equipe, para desenvolver a liderança, para desenvolver os comportamentos das pessoas, para desenvolver ali, para tirar essas crenças limitantes das pessoas, dos seus colaboradores, para treinar os colaboradores, é importante que você crie algumas habilidades novas para você conseguir desenvolver sua equipe. Então, das duas, uma. Ou você vai ficar patinando, passando ano, passando raiva, de ano após ano, parece que você está tendo menos resultado, crescendo menos, ou então você vai ter que desenvolver essas habilidades da sua equipe, ou então contratar alguém que faça isso muito bem feito. Porque, com certeza, uma equipe treinada, ela produz muito mais. Então, vale a pena você refletir sobre isso aí, né, e colocar isso aí em prática o quanto antes na sua empresa. Para finalizar, vou deixar com vocês aqui nessa aula, tem um e-book para você preencher aí o seu organograma. Então, eu vou te convidar a refletir todos os setores da sua empresa, todos os setores que são interessantes você mapear, quem seriam as pessoas hoje que você vai atribuir para esses setores, quais são as responsabilidades dessas pessoas. Então é importante você escrever isso aí, e o quanto mais você detalhar isso aí, melhor você vai ver que vai resolvendo aqueles problemas que são recorrentes. Então o objetivo disso aqui é você entender, quando você começa a criar isso aqui, você começa a entender onde estão os gargalos e as maiores dores de cabeça da sua empresa. E você começa a trazer uma clareza tão grande que as coisas começam a resolver. Então eu vou te convidar a preencher esse seu organograma e compartilhar comigo aí qual foi o aprendizado dessa aula.